Olá, meu nome é Pamela e nesse vídeo eu vou ensinar a vocês algumas estratégias de leitura que podem te ajudar a ler um texto em língua inglesa mesmo que você não conheça tanto o idioma. Essas estratégias são skimming, scanning, identificação de gêneros textuais, identificação de cognatos e conhecimento prévio. Mas aí você se pergunta, qual a importância dessas estratégias e como eu posso usá-las? Bom, para você que está no ensino médio, essas estratégias podem te ajudar na prova de linguagens do Enem e de outros vestibulares. E mesmo que você não escolha inglês como opção, essas dicas ainda podem te ajudar. As estratégias de leitura que eu citei anteriormente funcionam com qualquer idioma. Mas e então, quais são essas estratégias e o que cada uma delas faz? A primeira estratégia é skimming. Skim em inglês significa deslizar na superfície ou passar os olhos por alguma coisa. A técnica, então, trata de procurar informações gerais de um texto sem se preocupar com detalhes. A ideia dessa técnica é ler apenas algumas frases, procurando reconhecer certas palavras e expressões que possam servir como dicas na compreensão do assunto central do texto. A segunda estratégia de leitura é scanning. Scan em inglês quer dizer examinar, sondar, explorar. Scanning, então, é examinar detalhadamente um texto à procura de detalhes e informações específicas. É muito comum que utilizemos a técnica de scanning ao procurar o significado de uma palavra em um dicionário, ou ainda quando procuramos um capítulo ou artigo específico dentro do sumário de um livro. A terceira estratégia de leitura é a identificação de gêneros textuais. O gênero textual se remete às diferentes formas de se escrever e estruturar um texto. Alguns exemplos de diferentes tipos de gêneros textuais são romance, sátira, fábulas, textos jornalísticos, textos científicos, receitas, comédias, poesias e sonetos. A quarta estratégia de leitura é a identificação de cognatos. Os cognatos são palavras que parecem iguais e possuem o mesmo significado, tanto em inglês como em português. Como vocês podem ver, há alguns exemplos apresentados no slide. Telephone e telefone, activity e atividade, question e questão, racism, racismo, communities, comunidades, justice, justiça. A quinta estratégia de leitura é o conhecimento prévio, ou seja, é tudo aquilo que você já aprendeu e consegue aplicar aos seus estudos, ou ainda são saberes e informações que aprendemos e recuperamos quando necessário. Por exemplo, o que você sabe sobre racismo? Tudo o que passou pela sua cabeça ao ouvir o termo racismo é o seu conhecimento prévio em relação ao assunto. Agora que todos os conceitos estão claros, como vocês poderão usar essas estratégias de leitura em uma leitura? A primeira coisa a se fazer ao iniciar uma leitura é identificar que tipo de texto é este que você está lendo, ou seja, procurar qual o gênero textual do mesmo. A segunda coisa a se fazer é identificar quais palavras e expressões você já reconhece no texto. Depois de encontrar essas palavras e expressões que você já reconhece, utilize o skimming e tente compreender o assunto central do texto. Lembre-se que não é necessário se apegar a detalhes agora. Após compreender qual é o assunto central do texto, reflita sobre o mesmo. O que você já sabe sobre esse tema? Qual é o seu conhecimento prévio em relação a ele? E, por último, é utilizando da técnica do scanning que você irá encontrar os detalhes mais importantes do texto. Essa é a técnica que se usa para responder, de fato, às questões das provas de linguagens do Enem e de outros vestibulares. No momento do vestibular, é importante ter atenção especial às perguntas. Procure por palavras-chave na própria pergunta ou no trecho que usarem como base para ela. Sempre haverá indicações de qual local do texto original você precisará voltar para reconhecer a resposta. Para pôr à prova o que você aprendeu com este vídeo, preparei algumas perguntas baseadas no texto Inequality, Environmental Injustice and Racism in Brazil, Beyond the Question of Color, da pesquisadora Tânia Pacheco. Siga as orientações, utilize das técnicas e tente responder as perguntas. Ao final, irei apresentar e comentar as respostas corretas. O texto estará à mostra nos próximos slides. Pause o vídeo, leia calmamente e teste as técnicas que foram apresentadas.
A seguir estão as questões preparadas para o exercício. Novamente, leiam com calma e atenção, sigam as dicas e voltem ao texto quantas vezes for necessário. O texto base é o seu melhor amigo. Ele terá todas as respostas que você precisa. Conseguiram responder todas as questões? Eu espero que sim, porque agora nós vamos partir para as respostas e os comentários. Primeira pergunta: qual o assunto central do texto de Tânia Pacheco? Nesse caso, a resposta mais simples é a correta, então se você marcou letra B, meus parabéns. A pergunta quis saber qual o assunto central do texto. Isso quer dizer que não precisávamos entrar em detalhes. O texto de Pacheco, como o próprio título já sugere, vai tratar de injustiças ambientais e racismo. E se lermos a primeira linha da introdução, veremos que ela inicia seu texto já entregando o tema. A significant proportion of the black movements in Brazil tend to consider the concept of environmental racism as superfluous. Segunda pergunta: qual o objetivo específico do texto? Para o que a autora pretende chamar a atenção ao escrever sobre racismo ambiental? Se você marcou letra C, meus parabéns, você está correta. Nós podemos encontrar a resposta para essa pergunta no segundo parágrafo do texto. This will be illustrated by means of a practical example of the treatment given to indigenous Black and Northeastern people, specifically in the municipality of Sorriso, Brazil's biggest producer of soy. Terceira pergunta. Há um trecho retirado do texto e então um questionamento. O que a autora quis dizer com este parágrafo? Se você marcou letra A, você está correto. A resposta para essa pergunta se encontra no próprio trecho retirado do segundo parágrafo do texto, como podemos ver pelas palavras e expressões sublinhadas. Economic margins. Duas palavras que são cognatos. Econômica e margem. Non-citizen, então não cidadão. E outros dois cognatos. Consider, considerar, e impediment, impedimento. Juntando o significado dessas palavras e expressões sublinhadas, podemos entender o contexto geral do parágrafo. Quarta pergunta. Essa também se inicia com um trecho retirado do texto. Neste trecho, é dito que o norte do Brasil se tornou a zona de dispensa de lixo tóxico do país. Pacheco utiliza da pesquisa do estudioso Robert Bullard para justificar tal acontecimento. Sendo assim, qual a explicação dada por Bullard? Se você marcou a letra B, você está correta. Podemos encontrar esse mesmo trecho e a resposta para a pergunta no quarto parágrafo do texto. Bullard argues that this was and is the product of issues that goes beyond the legacy of slavery and the resistance of Southern whites to racial equality. It is the result of bad public policies based on the false premise that environmental legislation reduces jobs and erodes local wealth. Bom, essas são as respostas. Eu espero que vocês tenham acertado todas, hein? É aqui também que eu termino essa videoaula. Espero que o assunto tenha ficado claro, que as atividades tenham ajudado e que esse vídeo possa ajudar e contribuir com a vida acadêmica de vocês, seja na escola, no Enem ou em outros vestibulares. Antes de concluir, entretanto, gostaria de fazer algumas recomendações. Após o término desse vídeo, reflita sobre o que foi lido no texto de Tânia Pacheco. Você já tinha ouvido falar sobre o tema de racismo ambiental? Se sim, aprendeu algo de novo com esse texto? E se não, o que acha sobre o tema? E caso deseje saber mais sobre o tema de racismo ambiental, o documentário There's Something in the Water, dirigido por Elliot Page, pode te ajudar a entender mais sobre o assunto. E se tiver interesse ainda, pode acessar o site racismoambiental.net.br. Ele é mantido e coordenado pela pesquisadora Tânia Pacheco, mesma autora do texto trabalhado nessa videoaula.